Então, nós estamos de volta aqui na casa do delegado Jorge Giraldi, que todo mundo chama de Girardi, porque parece que é mais íntimo, Girardi. É, assim, uma coisa mais... E eu tô rindo aqui porque ele tá me contando que um homão desse tamanho, ele tinha um poodle. Imagina ele com um poodle. E o poodle era apaixonado. Era um poodle ou uma assim, poodle? No tempo que eu namorava com a mãe do Lucas, né? Aí ela comprou um poodle. Eu gostava daquele cachorrinho, eu viajava com ele, mas esse poodle se apegou em mim, não sei porquê, que não tinha Cristo que tirasse esse poodle do meu colo. Eu ia viajar, esse poodle ia junto. Aí, ao invés de ficar no colo dela, eu dirigindo, ele vinha correndo pro meu colo e ficava com a coisa, ou então ia lá pros pés lá embaixo. Cachorro escolhe o dono. Aí o que acontece? Eu chegava na casa dela, ele vinha, e eu saía, ele ficava na grade, e ninguém pegava ele do meu colo. Eu não sei porquê. Aí um dia nós brigamos, eu peguei esse poodle, brigamos na casa dela, mora na Cidade Alta, brigamos um dia à noite, vim eu com esse poodle embaixo do braço, ali perto da Sinal. Pensa eu andando com esse poodle, em a pé, andando com esse poodle, e todo mundo viu que esse poodle, puta que merda, aquele poodle bonitinho e tal. Mas aí teve uma desgraça, um acidente, que o que eu fazia? Isso até foi um aprendizado, para quem tem filho é bom que se atente ao que eu vou dizer agora. Eu quando ia lá para a Barra do Rio Araranguá, o tempo que a Barra do Rio Araranguá era habitável, o tempo que esse pessoal do leque-leque não ia lá, porque agora tu não consegue mais levar o teu filho, eu levava o meu filho para tomar banho na Barra do Rio Araranguá, um local bonito, tu tinha opção entre o rio e o mar, tu podia ficar ali à vontade. Hoje encheram daqueles pagodeiros lá, que não tem Cristo mais que suporte aquela bagunça generalizada, que eu acho que a prefeitura vai ter que tomar uma atitude para acabar com aquilo, porque aquilo acabou simplesmente com o ambiente da Barra do Rio Araranguá. É briga, é droga, é prostituição, tudo rola ali. Quando ele sai, fica aquela sujeira desse povinho que frequenta o local. Então quando eu ia para a Barra com o cachorro, eu gostava de soltar ele para ele fazer exercício, para ele correr atrás dos passarinhos. Então eu abria a porta do carro, o poodle saía a milhão atrás dos passarinhos, fazia um exercício. Aí num dia daqueles, eu bendo tapado, abri a porta, esqueci de olhar que vinha um carro. Simplesmente na hora que o cachorrinho foi em direção, veio aquele chevette caindo aos pedaços e bateu. Só veio aqui, ai, caiu o cachorrinho. Pensa eu chegar em casa para dizer que aquele cachorro tinha morrido. E eu fiquei ruim, aí enterrei ele do lado da minha cabana na praia, tá lá enterrado lá, enterrei para dar notícia em casa que aquele cachorrinho tinha morrido. Depois daquilo não quis mais saber. Para mim isso aí foi uma lição para mim, porque quando eu saía com o Lucas, que eu abri a porta assim primeiro, eu começava a olhar, porque às vezes a criança realmente abre a porta e sai correndo, né? Para mim foi uma lição. Como foi o cachorrinho, podia ser uma criança que vem aquele chevette desavisado a milhão, bateu, matou o cachorrinho e foi embora. Aí para mim acabou. Tem alguma coisa que te faz chorar? Tem. Tipo o quê? Tipo, eu ver uma cena envolvendo criança, uma cena degradante envolvendo criança. Se tem uma coisa que me faz chorar, é alguma injustiça contra a criança. Tu chora quando tu tá em atividade, não, por exemplo? Não. Tu vê uma cena tão horrível que tu... Não, ali eu tenho que usar a razão e não a emoção. Eu tenho que ser movido, no meu serviço tem que ser movido pela razão. Se eu for movido pela emoção, eu não prendo ninguém. Eu vou, juro por Deus, se eu for movido pela emoção, eu vou chegar lá na favela, eu vou ver que o cara é um marginal, eu vou ver que ele tem 5, 6 filhos, eu vou dizer assim, ó, fica, tu é menos bandido do que aqueles bandidos de colarinho branco. Se eu for usar a emoção, mas eu uso a razão. Olha, eu sou policial e eu tenho que te levar preso. Não importa que vai ficar aquela gurizadinha toda chorando. Porque às vezes tu vai resolver um problema para a sociedade e tá criando um problema maior. Tu tá levando o cara pro presídio porque ele cometeu um crime, que tem que ser, mas em compensação tu tá deixando uma família lá desajustada, uma família passar problema. Então, se eu for usar a emoção, eu não prendo ninguém. Então eu tenho que usar a razão. Agora, uma coisa certa. A cena que mais me choca, eu ver uma criança morta. Uma agressão contra uma criança, então isso aí pra mim me emociona muito. E realmente tem hora que eu chego em casa, lá não choro, mas em casa eu choro. Eu sou meio chorão. Eu fui receber um prêmio outro dia na Câmara de Vereadores, eu chorei. E às vezes eu sou, porque a gente não se aguenta quando eu falo, às vezes eu falo da minha mãe, do meu pai, porque uma coisa é certa, se existir céu, se a mãe não estiver no céu, a mãe e o pai não estiver no céu, eu não acredito em Deus. Porque eu nunca vi a minha mãe criticar uma pessoa na minha vida. Desde pequenininha, a mãe trabalhava igual uma louca, ela acordava 5 horas da manhã para fazer, e ela ia dormir às vezes meia-noite, 1 hora costurando para ajudar o pai, para ajudar a sustentar aquela família de 10. E eu nunca vi a mãe dizer, olha, aquela vizinha não presta, eu nunca vi a mãe criticar alguém.
Nunca vi. Isso aí, hoje em dia, essa fofocalhada, não. Ela trabalhava. E ela tinha tempo, assim, para um carinho, para um beijo, para um... Não, aí é que tá. Talvez faltou isso um pouco em mim, talvez esse meu jeito meio amargo, meio bruto, é por causa disso que faltou. Não tinha tempo. 10 filhos é muita coisa. Mas naquela época precisava, né? Trabalhar na roça, quanto mais filho, melhor. Hoje em dia, se tiver 10 filhos, vão chamar de louco. Mas o que acontece? Naquela época precisava. O que era mão de obra? Mão de obra. Quanto mais precisa, mais filho, mais mão de obra. Voltando um pouco ainda à questão de crime contra as crianças, ao mesmo tempo em que tu tem esse lado ruim, difícil, tem um lado também muito legal de quando tu previne ou quando tu consegue impedir o crime. Não, eu fico muito bem quando eu consigo fazer justiça, quando eu vi que às vezes eu contrariei a lei e fiz justiça. Se existem leis injustas, claro que existe. Para que mais uma lei injusta que eu diria para ti a nível mundial? Muro de Berlim. Tu tinha aquele muro que tu não podia passar de um lado, hoje pode passar. Aquilo ficou aquela injustiça, gente, pessoas morrendo, e era uma regra da época. Então existem coisas que às vezes a gente tem que pensar mais, levar para o lado do bom senso. É coisa simples. Para mim foi uma coisa simples aquilo ali, mas para aquela pessoa ele não vai esquecer nunca aquele ato. É um ato. Eu odeio a sociedade por causa disso. A sociedade é podre. A sociedade é podre. A podridão não está na classe média baixa, a podridão está em cima. Só que não é visto. Mas por que está em cima? E não é visto. Porque ali ocorre a corrupção, ali ocorre as situações mais que não aparecem na mídia, que não são divulgadas. Mas a podridão da sociedade está Mas tu não acha que essa podridão, que sempre tem uma reação, essa podridão, essas pessoas que pareciam que estavam lá em cima, intocáveis e fortes e tal, subjugaram tantas quem estava embaixo que agora está batendo de baixo para cima, não tem mais como fugir. Sim, então, mas sempre por exemplo, eu acho que acontece tanta coisa nesse meio, assim, tantas injustiças que são feitas às vezes para privilegiar alguns, que dá nojo. Ah, não, isso com certeza, tu vive nesse mundo. Que a gente vive nesse meio, aí tu vê assim, mas para aí, por que tem umas coisas assim, por isso que eu não gosto de que é social, aquela coisa social demais. Tu consegue identificar a pessoa que está falando a verdade, a pessoa que está mentindo, dizer assim, seu Jorge aqui não sei o que, não sei, e tu consegue saber? Consigo. Com 30 anos de polícia eu já consigo, a gente quando bota alguém sentado na frente, já sabe quando está mentindo, é muito tempo de experiência, quando a pessoa senta na frente, depende, tu toca determinado assim que a pessoa começa, depende da reação da pessoa, tu já sabe se está mentindo ou não. Porque a pessoa, quando a pessoa fala a verdade, ela é firme. Ela é firme, ela esperneia, quando a pessoa titubia um pouco, começa, aí tu já sabe que a pessoa está mentindo. É fácil saber. Porque a pessoa, quando é verdadeira, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, tu sente que ela é verdadeira. Qual foi o pior caso que tu teve? Seja de dificuldade de investigação, seja porque era um crime hediondo, seja porque... Não. Qual foi assim, um que te marcou pela brutalidade ou pelo que foi mais difícil? São muitos casos. Bom, a brutalidade extrema eu já convivi tanto, já vi tanto que eu não saberia dizer se elencar, são vários casos. Diríamos assim, nos últimos tempos, o ser humano ele é capaz de fazer coisas que, olha, que nós trabalhamos. Por exemplo, nós vimos a coisa real, a coisa acontecendo. O delegado de polícia ele chega no local, ele está vivenciando aquele ato, aquela situação, o desespero das pessoas, o que o ser humano é capaz de fazer. Enquanto que quando tu trabalha no segundo plano, tu recebe só papel, tu recebe fotografia e papel. Então, às vezes eu fico pensando, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro? Eu assisto muito documentário, eu gosto muito do reino animal, a gente aprende muito. Tu aprende muito naquela convivência dos animais, que eles não fazem aquilo que o ser humano faz, que o ser humano que se acha humano, né? Então, casos e casos, são muitos casos, assim. Eu diria que um dos últimos, assim, puxando assim agora, aqui mais próximo agora, essa morte desse senhor ali, 77 anos, ali na praia, no Arroio do Silva, que nós desvendamos em 3, 4 dias, aquela morte, que foi assim, foi uma morte asfixiada, espancada ali, que agora foi condenada a 45 anos e a moça a 27. Então aquele foi um caso realmente que chocou. E quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vou afim até tentar descobrir. Eu vou, dou um jeito. Tu és a favor? Tá no sangue. Tu és a favor ou contra a pena de morte? Sou contra. Por quê? Na atual situação do nosso país, eu sou contra. Primeiro nós temos que educar
E quando não se tem educação, quando não se dá uma estabilidade para a família, quando tu não dá condições para as pessoas sobreviverem dignamente, tu não pode matar aquela pessoa lá na frente. Porque o Estado dá o poder, não. E eu acho que primeiro tu tens que dar uma educação digna para a pessoa, que a pessoa tenha um ambiente realmente harmônico, harmonia, que o pai ganhe o suficientemente bem para sustentar aquela família, que a pessoa tenha um hospital, tenha educação de qualidade. Aí se o cara se desvirtuar, o cara não presta, então vão ter que eliminar. Agora, tu não dá condições de sobrevivência para um ser humano e depois lá na frente tu vai matar o cara porque o Estado falhou. Tu falha aqui para depois cortar a cabeça do cara lá na frente? Não, eu sou contra. O Estado brasileiro não é digno. Não tem dignidade de se implantar a pena de morte no Brasil. Primeiro tem que se avaliar um contexto para depois... Então quer dizer que por exemplo, uma criança cometeu uma falha com 13, 14 anos. Ele deveria ter um acompanhamento para que ele não volte a praticar mais aquele delito. Que estancar, não, vamos levar ele para mas daí tu vai para uma instituição falha, que não reeduca, que não faz nada. Mas então qual é a solução? Vamos matar o cara. Para aí, mas onde é que foi a falha? Foi lá atrás. Será que foi saber a causa, por que aquela criança se tornou marginal? Não foi, será aquela convivência? Não foi falta de uma estrutura? Não foi falta de condições? Então não dá para falar em pena de morte no Brasil. E tem mais uma. Eu acho que se nós implantarmos a pena de morte, o marginal vai ser mais violento ainda. Ao invés de furtar, ele vai te matar, eliminar provas. Ele vai ser mais violento, porque ele sabe que pode morrer lá na frente. Então eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu acho que no Brasil, onde se implantou a pena de morte, não resolveu até hoje. Vamos fazer um bate-bola. Time de futebol. Ai, não gosto de futebol. Não, mas se eu tivesse que torcer, se eu tivesse que torcer, seria o Palmeiras, que até tem uma certa, porque é meio italiano. É de origem italiana, então, eu sou de origem italiana. Mas tu curte, tipo assim, Copa do Mundo? Não, eu durmo. Se quiser, não tem sonífero melhor pra mim do que o jogo de futebol. Se botar ali, eu durmo. Em seguida eu tô dormindo, 5 minutos eu tô dormindo. Daí eu acordo, acho que o cara lá ganhou também. Não curto futebol, não vou a campo de futebol, porque eu acho uma aberração aquela gritação. Tens medo de quê? Do ser humano. Uma mulher maravilhosa. Nossa, a minha mãe, né? Não tem como, pelo que eu falei anteriormente, não tem como, né? Dizer que não. Sim. Ai, eu me lembrei de uma pergunta que é encomendada essa. Ixi. É. Quando é encomendada. Quando é encomendada é pior, né? A pergunta é o seguinte: por que? Eu não sei se é, vou fazer a pergunta, mas nem sei se é. Por que tu não aceita mulheres trabalhando contigo? É mesmo? Não, vou te dizer o seguinte: não é que eu não aceito mulheres. O nosso serviço, para determinadas situações, a mulher não tem condições. A mulher é sensível até demais. Numa situação de risco, a mulher às vezes não sabe como agir, ela não tem aquela mesma reação. Já tem homens que não servem para isso. A mulher, ela não tem aquela reação, aquela instintiva de tomar uma atitude. Às vezes ela grita ou faz um berreiro, me ajuda. Não é que eu não goste, é que realmente tem situações que não... A mulher não tem essa... Tu escolhe a tua equipe, é tu que faz a tua equipe? A minha equipe é. E quais são os requisitos? Assim, tem que isso. Coragem. Coragem. O que não pode ter? Não pode ser desonesto. Não pode ser desonesto. Tu tem que ter uma equipe, tu tem que ser um honesto com o outro. Não pode ser desonesto, porque no momento que tem que pega todo mundo junto. No momento que tem que corre todo mundo junto. Tem que ser firme. Tem que ter... Tu já pensou no que tu vai fazer quando se aposentar? Não, eu não penso em me aposentar. Não? Aposentadoria, eu falo para os meus policiais, para quem quer que seja, aposentadoria prematura é complicado. E agora parece surgir uma pesquisa na Inglaterra que realmente, né, a pessoa ela se deprime se ela se aposentar. Porque eu tive os amigos que se aposentaram e disseram assim: Jorge, primeiro mês, segundo mês foi uma beleza. Daqui a pouco me bateu um baixo astral que eu tinha que voltar a fazer alguma coisa. Então, eu não penso em me aposentar. Aposentadoria é o começo do fim, né? Você pode ser ciclista profissional, vai daqui na Colômbia, daqui na... Não, mas eu pedalo a mesma coisa, tenho tempo de férias. Aliás, tu gosta de esporte, né? Tu malha também, né? Todo dia de manhã eu tô lá agarrado nos ferros lá. Eu sou muito... Tu acorda cedo, super cedo pra isso. Eu acordo cedo, eu acordo 7 horas, 6h30, eu tô 7h30, eu tô na academia agarrado lá nos ferros. Pra mim, eu sinto falta. Desde pequenininho, eu treinava karatê, cheguei até a faixa marrom. De futebol era um 0, nunca joguei futebol porque futebol que era um 0. Agora, quando era pequenininho, pedalava com aquelas bicicletas, andava muito, tomava muito banho. Na verdade, a minha infância, apesar das dificuldades financeiras, apesar da necessidade que a gente passou,
A gente se alimentava bem, que era tudo natural, e a gente praticava. O que nós fazíamos? Corríamos igual a índio. Agora, eu adoro o índio, né? Se alguém quiser me dar um presente, me dar alguma coisa relacionada com o índio, pode ser um pedaço de papel. Eu adoro, porque quem leu aquele livro, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, e quem assistiu aquele filme, A Dança com os Lobos, sabe que o índio era sincero, o índio era certo, o homem branco era errado. A impressão que a gente tem é que o homem branco odiava tudo, porque o homem branco chegava destruindo tudo. Essa é a impressão que o índio americano tinha, porque o homem branco chegava destruindo tudo. Que via pela frente, cortava, e ele não. O índio era aquela coisa simples, aquela coisa em comunidade, o que é de um é de todo mundo, é aquela coisa, é por isso que eu adoro essas... e tudo que está ao redor faz parte da vida dele, a árvore, a água, a águia, né? Eles conseguiu, como é que se diz assim, como é que se diz? Conviver harmonicamente com tudo. Eles adoravam. Outro dia eu estava assistindo um documentário aqui, eu gosto muito de documentário, lá no Tibete da vida, aquele pessoal que eles adestram aquelas águias para caçarem, o cara foi lá, cortou uma árvore, rezou para a natureza agradecendo pelo corte daquela árvore. Nós chegamos ali, derrubamos tudo e não querendo saber. É isso que o homem branco faz, o homem branco consegue destruir tudo. Então eu sou muito apegado em índio, eu vou lá para as missões direto, eu estou sempre lá nas missões, São Miguel das Missões, aquela região das sete povos, eu conheço tudo lá. E tu és religioso? Tu rezas? Tu tens alguma reza mais católico? Católica. Como eu fui sacristão, tem um lado católico, e eu gosto de ir em igreja, já vou ser bem sério para ti, como eu sou bem radical, se eu for aqui na igreja de Araranguá, eu vou estar sentado na igreja, vou ver as pessoas entrando, eu vou ver aquele é estelionatário, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Eu já vi gente lá rezando, de mão dada, tomando a hóstia que não vale nada. Então, eu quando viajo, eu vou, se eu achar uma igreja antiga, eu tô lá dentro. Pelo menos eu não conheço ninguém daquelas pessoas que estão ali. Eu vou lá e rezo. Eu sou contra esse negócio de dízimo, esse negócio de tá dando não, porque fé não se vende, nem se compra. Tu sente que de alguma maneira Deus te responde? Eu tenho um santo muito forte, mas já tinha me derrubado. Meu santo é muito forte. Eu acredito que eu tenho um santo muito forte, porque o que já fizeram macumba, mas já fizeram tanta coisa para mim, já fizeram tanto que eu acho que se o meu santo não fosse forte, eu já tinha caído. Eu acredito que eu tenho um santo. Eu estou sempre lá no túmulo da mãe. Eu planto umas rosas aqui na frente, pode ver, eu tenho esse lado aqui, mas eu planto umas rosas, aprendi com a mãe. O meu jardim tem rosa, eu pego as rosas do meu jardim, eu vou levar lá no túmulo da mãe, eu não compro. Porque se eu quiser dar uma rosa para alguém, eu não vou lá mandar a pessoa, pego a minha rosa, vou lá e entrego, tá aqui, é do meu. Eu acho muito mais natural, muito mais bonito. Então eu pego as minhas rosas aqui, eu vou lá no túmulo da mãe, de vez em quando eu tô lá, eu levo. Da minha, porque eu plantei, porque ela me ensinou, porque ela plantava. Eu não vou lá comprar lá, como a tua mãe é importante diariamente, né? Nossa, todo dia, né? Diariamente. Eu acho que eu acho que eu diria assim, eu acho que eu rezo umas 3, 4 vezes por dia. É? E ela tá nas tuas orações? Tá. Passa. E tu sente ela, assim, de vez em quando que ela tá contigo? Tu sonha com a tua mãe? Tem a foto dela ali. O que tu acha que a tua mãe diria, assim, vendo esse super-herói que tu se transformou? Porque a gente sabe que tu é uma pessoa normal, como todo mundo, tem suas dores e seus sabores, mas tu é um super-herói pra muita gente. Eu diria que ela tem orgulho, eu lembro quando ela... Eu era meio assim, por exemplo, se a mãe desse fazia uma calça nova, trocava por uma calça jeans surrada, ela pegava muito no meu pé, ela sabia do meu jeito assim meio louco, mas ela nunca precisou dizer pra mim assim, olha, ela sempre me alertava, mas ela nunca precisou me espancar ou proibir, apesar do meu jeito meio assim, que é como dizer, eu venho lá da infância, por exemplo, eu gosto de rock desde que eu nasci lá no interior. Por exemplo, eu deveria gostar de música sertaneja, porque o pai chegava de manhã cedo, ligava aquele caixão naquele rádio e ficava escutando a amanhecer na roça, a alvorada sertaneja, mas eu já tinha outro lado que eu gostava desde pequeno, então ela fazia as roupas para mim, eu trocava.
Ela pegava no meu pé, ela fazia uma calça lá e eu trocava por uma calça surrada. Ela fazia uma jaqueta, eu trocava por lá toda surrada porque eu gostava desde pequeno. Mas isso ela entendia. A mãe gostava muito de mim, tanto é que quando eu fui fazer faculdade em Blumenau, ela morou comigo lá um tempo para me ajudar. Mãe era santa, que né? linda. E aquelas comidas que ela fazia, então eu lembro até hoje, pelo amor de Deus, eu lembro. Às vezes eu vou lá na minha irmã. Outro dia eu fui lá aprender a fazer um negócio, falei assim, ó, faz aí pra mim que eu... Ela faz ainda, mas não tem, né, aquela convivência. Eu sinto uma falta. Nossa, a hora que eu perdi a mãe... Pois é, eu ia te perguntar, tu conseguiu se despedir dela? Tu conseguiu falar? É assim, ó, e ela tava doente, né, morreu de câncer, aquela coisa toda. E aí o dia que eu tava aqui na praia, disse, ó, tua mãe não tá legal. Aí eu me arranquei pra Tubarão. Quando eu cheguei em Maracajá, veio o resultado, tua mãe morreu. Eu tenho uma coisa comigo até hoje que eu não consegui me despedir dela. Eu devia estar lá do lado dela. Aí fui lá no velório, fiquei 24 horas do lado do caixão, não comi nada. Eu peguei a aliança do dedo dela, aquela aliança larga, lembra aquela aliança desse tamanho? Naquela época se usava aquelas alianças, né? O ouro assim, eu vou deixar, eu acho que eu vou pegar e dei pro meu guri, tá lá hoje, até hoje aquela aliança, eu acho que é uma recordação, tá lá dentro de um quadradinho. E eu fiquei eu lembro que quando ela foi sepultada lá em Lajeado, no mesmo túmulo do pai, eu levei umas rosas, joguei as pétalas, né, assim em cima. O último beijo que deu nela foi eu. E eu fiquei no caixão até colocar o último tijolinho. Daí eu vi o último relance assim no caixão, depois também vim embora. Ali eu desabei. Pá. Nossa, aí eu vim pra casa, vim para Aranguá. O que eu fiz outro dia? Eu fui trabalhar. Eu não fiquei, até funcionário público tem 8 dias. Meu Deus, se a mãe, ela tá lá sepultada, eu fiz a minha parte. Ela tinha orgulho do que eu fazia, tinha orgulho. Eu acho que a mãe tinha orgulho de mim. Apesar do meu jeito meio louco assim, mas ela tinha orgulho. Porque pelo menos eu honesto era, justo eu sempre fui. Não aprontava assim para denegrir a imagem. E a minha família, toda a minha família de italiano, eu não conheço nenhum da minha família, assim, puxando tios, tias, sobrinha, que tenha se desvirtuado. Nenhum foi para cadeia, nenhum cometeu o crime. Então a gente vem numa família assim estruturada. Lá. Então, ela tem muito orgulho de mim do que eu faço da luta. Ela foi uma guerreira, né? Ela comprava o livro para mim, eu pedia lá, ela tirava o dinheirinho do bolso lá para comprar o que eu precisava, então foi meu. Senão eu não teria chegado, né? Se não fosse ela, eu não teria chegado. Eu falei em super-herói, e se tu pudesse, eu sei, hipoteticamente, se tu pudesse ter um superpoder, de ficar invisível, de voar, de ter visão de raio-x, o que tu gostaria de ter? Um superpoder? Superpoder? Que só tu teria. Superpoder. Nossa, nunca pensei nisso, sabia? Sério? Não. Cara, eu tô preparadíssima. Se alguém me der, eu sei o que é. Superpoder. Se eu tivesse um superpoder, eu eliminaria um monte, né? Mas daí não pode, daí seria terrorismo. Porque quando fala... Fica invisível, que daí ninguém saberia te pegar, ninguém vê. Puxar, chegar se eu fosse invisível, puxar a orelha de determinada pessoa, né? Se tivesse puxar a orelha assim. Não, na verdade, tivesse o poder chegar em determinado local e gritar assim no meio de todo mundo, né? Bater o martelo e gritar, tá errado, assim, ó, tu quer coisa que te impor. Não, vocês estão fazendo errado, isso aqui não tá certo. Isso aqui contraria a dignidade humana. Isso aqui vocês estão fazendo. Porque quando falam que o Bin Laden era o pior cara do mundo, eu não acho isso. Tem gente pior. Quando ele fazia, ele dizia eu faço e fazia, só que ele levava muita gente inocente. O pior é quando tu faz esse tipo de coisa sutilmente. Por exemplo, os americanos assim dá a impressão que são os donos do mundo, né? Mas quando os americanos fazem um boicote a uma nação, morre muita criança por falta de medicamento, de fome. Vamos boicotar Cuba, vamos boicotar não sei o quê, porque lá é o regime autoritário. Quantas crianças vão morrer de doença lá que não tem remédio, que não tem comida? Isso aí é matar sutilmente. O Bin Laden não, vai lá e bota uma bomba e mata todo mundo. Ele faz, ele diz e faz. Então às vezes essas pessoas que se apregou assim os defensores do mundo, o cara tem que chegar e bater na cabeça, vocês fazem pior do que o fulano lá, então vocês são piores do que eles. Quando você não ensina o cara, depois vão lá e matam. Né? É verdade. Então a arma e depois vão lutar. Então isso aí, eu sou muito realista. Eu não acredito muito em Papai Noel, não, essas coisas, né? É porque foi a Coca-Cola que fez. Essas pessoas, esses salvadores do mundo, eu não acredito muito, não. Discurso, eu não acredito em discurso. A nossa entrevista está acabando, eu gostaria de fazer assim...
6 horas de entrevista contigo, que é um papo muito, muito legal, assim. E desmistificou um monte. Eu pensava assim, meu Deus, ele não vai querer nunca falar, né? Tu é uma pessoa super aberta, super simpática. Eu agradeço muito. Talvez não tô simpática, né? Não, é assim. Tu abriu as portas da tua casa. E a pergunta que não quer calar realmente é assim, ó. Tu é careca ou tu raspa a cabeça? Tu raspa. Já não tem tanto cabelo, olha, tá certo? Já falta essa um pouco. foi encomendada. Não, falta. Se olhar aqui tem umas como é que é, uns planos assim. Eu vou comprovar, peraí. Olha aí, se olhar aqui atrás tem uma coisinha. Mas daí como ele assim, bom, já tá, daqui a pouco ele vai cair. Daqui a pouco ficar caindo. Vamos aproveitar, vamos raspar tudo. E que já faz parte do meu visual, tem as tatuagens, uma careca também ajuda um pouco, né? Eu acho que é diferente. O cara tem que ser diferente, né? E eu tô pensando em fazer uma tatuagem meio esquisita. Na careca. Já tem gente dizendo que eu vou chamar de louco. Um escorpião, assim, porque eu vi aquele filme do Escorpião Rei. E eu vi um escorpiãozinho dele próximo aqui ao coisa, mas eu vou pensar aí. Quem tem tatuagem sabe, né? Não faz a primeira, né? É um vício, realmente é um vício. Eu tenho umas 13. É? Nossa Senhora. Bom, meu querido, muito obrigada. Obrigado, quero que tu deixe assim tuas últimas palavras, use do jeito que tu quiser. Olha, eu sou assim, as pessoas que me conhecem, às vezes as pessoas que não me conhecem fazem um juízo, fazem uma avaliação errada. Eu não sou tudo aquilo que às vezes as pessoas falam, como diz, um monstro. Não, eu sou duro na minha função. Claro. Sou obrigado. Eu trabalho com lixo humano. Claro. Sou obrigado. Mas lá no fundo eu sou um Zé da vida, não. Mais do que isso. Me deram poder porque eu estudei, ganhei, briguei por isso, mas eu uso na minha função. Fora da minha função eu sou o Jorge Giraldi, igual a qualquer um aí. Esse é nosso querido delegado Jorge Giraldi, que é Giraldi na realidade, e que não só é um homem grande, como é um grande homem. Muito obrigado por tudo que tu faz pela gente. Agradecer, as portas estão abertas aí, né? Se quiser vir tomar um café, alguma coisa, então... Tu vai fazer um café pra gente agora ou não? Eu tenho um vinho ali. Gente, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.